Boa noite, saudação da parte do Senhor Jesus Cristo para todos. Com este tema que nós abrimos a nossa reflexão dessa noite, que fala, espera só mais um pouquinho. É muito interessante isso, porque é uma expressão tão familiar que nós usamos, né, para qualquer um, e a gente fala assim, espera mais um pouquinho, fulano, espera mais um pouquinho, tenha mais paciência, né? Olha bem, talvez você não tenha compreendido muito bem, dá mais uma chance, espera mais um pouquinho. E esta também é a mensagem que o nosso Deus passa para nós, na sua palavra. Quando ele diz, orai sem cessar. Talvez você não tenha ainda recebido a resposta das suas orações, a resposta das suas petições, mas o Mestre, o Senhor dos Senhores, ele ainda não nos deu ordem para parar. Então ele continua nos dizendo, espera mais um pouquinho. Não porque ele não tem um tempo para te abençoar, para me abençoar, ele tem o seu tempo próprio. E muitas vezes nós não entendemos o seu tempo, não entendemos o tempo de Deus para conosco. Então ficamos nessa situação de aflição, de agitação, como está o mundo, como estão as nossas cidades. Mas ele fala para cada um de nós, orai sem cessar. E ainda mais, ele acrescenta, perseveremos em oração. O ano de 2000 passou, estamos aí diante do ano de 2021, um ano cheio de incerteza, como todo ano que começa, e nós precisamos perseverar em oração. Se nós quisermos ver e ter as nossas bênçãos nas nossas mãos, as nossas orações atendidas, nós precisamos perseverar em oração. É um comando que o nosso Deus dá à igreja, né? Mesmo independente da pandemia, que nós esperávamos que trouxesse alguma sensibilidade a mais à humanidade, o que não aconteceu. Então, ele fala para nós, portanto, tornai a levantar as mãos fracas, as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não manqueje mais. Então esta é a ordem dele em Hebreus 12, 14. Ele fala para que nós tornemos a levantar as nossas mãos. Não abaixemos nossas mãos, mas levantemos as nossas mãos, não somente para clamar ao Senhor, mas as mãos aqui, levantar as mãos, significa continuar a lutando. Porque quando abaixamos as nossas mãos, quando as escondemos, nós não podemos reagir, nós não podemos atacar. Mas ele fala para você e para mim, levantarmos as nossas mãos. Ele também fala dos joelhos que estão desconjuntados. Muitas vezes não conseguimos nem mais ficar em pé, ou estamos caminhando com muita dificuldade, porque os nossos joelhos já estão cansados de tanto peso. Mas ele fala para cada um de nós, torne, vamos voltar, vamos resistir, mesmo aqueles que estão com os joelhos desconjuntados, talvez até manquejando, talvez já saindo do caminho, né? Porque quando o joelho está baqueando, a gente fica meio sem direção e às vezes rumamos para a direita ou para a esquerda. Mas o nosso Deus fala para que nós façamos veredas direitas para os nossos pés. Então, mesmo que seu joelho esteja desconjuntado, mesmo que suas mãos estejam cansadas, peça fé ao Senhor para continuar na sua jornada. Peça forças ao Espírito Santo, porque ele vai te dar força. Ele vai renovar as suas forças. Essas forças que estão com ele. E muitas vezes já estão até dentro de você. Mas a nossa fé, a nossa preocupação com os dias que virão, que nós não conhecemos, o que nos aguarda, nós ficamos em dubiedade, né? Mas vamos voltar a fortalecer. Vamos voltar a nos preparar. Vamos voltar a nos encher de esperança. Porque ele é o nosso Deus. Ele é aquele que tem nos chamado para essa batalha. Até aqui, ele nos ajudou. E certamente ele continuará nos ajudando. Passou-se o ano velho, temos aí um ano novo, e até aqui ele nos abençoou a todos nós. A casa de Israel, a casa de Deus, ele tem nos abençoado. Então, prossigamos e demos glória ao Senhor, porque até aqui ele tem sido o nosso Deus. Um outro conselho nessa noite é que nós precisamos intensificar
o clamor ao Deus dos deuses. Precisamos, irmãos, fazer isso, intensificar. Muitos pensam em jogar a toalha, muitos pensam em desistir, muitos pensam em baixar a guarda, mas não é momento para isso. O momento é de batalha. Muitas vezes estamos no meio da batalha, a gente vê, mesmo as batalhas históricas, né, que houve um momento da batalha que a batalha se tornou mais forte. Ela recrudesceu, ela ficou, e aí é a hora que nós precisamos intensificar o nosso olhar, as nossas preocupações, precisamos usar armas mais poderosas, precisamos intensificar. E como aqui nós não estamos falando de guerra materiais, de batalhas materiais, mas de batalhas espirituais, com certeza as piores que nós tenhamos a enfrentar na nossa vida, nós precisamos buscar auxílio no Todo-Poderoso. Precisamos buscar auxílio naquele que nos mandou para esta guerra, sabendo de antemão que nós seremos vencedores. Ele é fiel, ele não nos mandaria para uma batalha onde nós seremos derrotados, mas ele já nos mandou para esta batalha, ele já nos preparou, já nos deu o seu Espírito, já nos deu da sua presença, e ele vai à frente conosco. Não somos nós que estamos lutando sozinhos, mas ele está conosco, ele está no meio dessa batalha. Então aquele que está contigo, aquele que está comigo, aquele que está conosco, ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso. Quando Elias estava ali, no monte, e que ali havia os profetas de Baal, e resolveram desafiar o Deus Todo-Poderoso, e ficaram a noite, a manhã inteira, o dia inteiro, chamando, clamando por aquele Deus que não podia ouvir, que não tinha mão, não tinha pé para alcançar aquele povo ali. Elias falou assim, olha, chama mais, porque pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja passeando e não estão escutando você. Será que você também está pensando assim? O seu Deus é o Deus de Baal ou é o Deus Todo-Poderoso que ouve a oração, que ouve o nosso clamor? E quando aqueles profetas de Baal se cansaram de clamar insanamente, Elias falou assim, olha, agora eu vou clamar ao Deus vivo. Coloque aí o holocausto, mas também, juntamente, pode botar bastante água em volta. Põe bastante água no rego aí. Põe bastante, molha bastante. Porque o Deus poderoso vai responder com fogo do céu. E mesmo aquele holocausto encharcado de água, o Deus Todo-Poderoso mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E as profetas de Baal ficaram abismados de ver que mesmo com toda aquela dificuldade, o Deus poderoso atendeu a Elias naquilo que Elias pediu. Então pode ser que vocês também estejam sendo confrontados, às vezes até a sua própria falta de fé, a sua própria dúvida, a sua própria angústia esteja te confrontando para que você não continue nesse caminho, para que você abandone a fé, para que você desista, como muitos estão desistindo. Mas Elias falou para aqueles profetas, olha, pode transformar aí e fazer com que a coisa fique mais difícil, porque o meu Deus vai responder. O meu Deus é o Deus poderoso que está acima do céu e da terra. Este Deus é que fala com você nesta tarde, nesta noite, qualquer hora que você esteja ouvindo essa mensagem. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele vai responder à sua oração, mesmo que tudo esteja contrário, que haja água, que haja impedimento, que haja falta de fé, que haja tantas dificuldades, que haja pandemia, mas ele é o Deus que faz tudo cessar e ele pode jogar por terra todas as coisas. Então, vamos glorificar esse Deus. Vamos esperar tão somente nele, porque ele tem a resposta para nós. O Deus de Elias, ele respondeu a oração. O Deus de Elias está conosco, ele não mudou. É o mesmo Deus de hoje, de eternamente. Espera mais um pouquinho, se a tua bênção está demorando. Se você acha que Deus está tardando para lhe responder, espera nele, espera mais um pouco, não te precipites, não murmure, espere tão somente dele, porque ele está cuidando de você e está cuidando de nós todos. Espera só mais um pouquinho e ele certamente vai lhe responder com o fogo do céu todas as bênçãos sobre a sua vida,
sobre a sua família, sobre todos aqueles que precisam do seu socorro. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.